Olá, pessoal, bom dia a todos aí. Um bom domingo também para todos vocês. Bom, a gente vai colocar aí um vídeo de uma matéria muito importante, muito interessante aí da CNN, que aborda aí algumas mudanças, faz aí também algumas conjecturas a respeito aí do governo, né, da gestão Donald Trump. No entanto, eu sempre acredito que haverá muitas pautas importantes para a nova gestão do presidente, aí assim que tomar posse. Ele não vai ter somente aí o cuidado, né, ou a atenção dele voltada para questões de imigrantes e migratória, tendo em vista que tem muitas outras situações ocorrendo pelo mundo que nós sabemos que os Estados Unidos eles se envolvem, né? Ele tem ali a autonomia para resolver muitas questões de outros países. Então, embora o presidente Donald Trump tenha batido na tecla, tem falado muito a respeito de imigração, né, de imigrantes, deportações, no entanto, eu acredito qualquer um, não precisa ser um cientista político, não precisa ser um técnico em política, e qualquer um dá para ver, dá para perceber que os problemas dele serão vários. Ele não vai ficar focado somente na questão imigratória. Ele não vai ter esse tempo somente para se dedicar a imigrantes ilegais, a deportações, essas questões que tem sido, na verdade, aí o carro-chefe da campanha dele. Então, achei essa matéria aí da CNN muito importante. Espero que você também tenha a sua visão, sua opinião a respeito disso. E nós queremos mais uma vez aqui lembrar que as deportações que serão feitas primeiramente daquelas pessoas envolvidas em criminalidades, em crimes graves, aquelas pessoas já com pedido de prisões, procurada nos Estados Unidos por crimes, ok? E não por estar ilegalmente, e não pelo seu status migratório, beleza? Depois, claro, depois ele vai focar, sem dúvida, naqueles imigrantes ilegais, naqueles que estão fora de status, aqueles que estão com as cartas de deportações, ok? Mas, primeiramente, serão os criminosos aí, que ele vai aí, de qualquer forma, tentar deportá-los aí. Primeiro, prendê-los, claro, detê-los e, posteriormente, claro, deportá-los. Beleza, pessoal? No mais, aí, um abraço a todos. Obrigado aí pelo apoio de vocês aí, pela participação aí. Beleza, pessoal? Mais uma vez aí, reitero, um bom domingo, uma boa semana para todos vocês. Um abraço. Valeu! WW está de volta e conosco agora, Lorival Santana. Boa noite, Lori. Boa noite, Beatriz também. E a todos que nos assistem. Boa noite, Lorival. Ok, feitos os cumprimentos, vamos lá. Neste bloco a gente vai trazer a perspectiva para 2025 sobre o mundo, né? O equilíbrio de poderes no mundo, diante do aumento de conflitos, das tensões entre as grandes potências, a posse de Donald Trump e as duas principais guerras ainda em curso no Oriente Médio e também na Ucrânia. Vamos à reportagem. Trump na Casa Branca. O retorno do republicano à presidência dos Estados Unidos traz incertezas para o mundo. Com sua visão protecionista, ele ameaça impor mega tarifas à China e fala até em sobretaxar o México, caso o país vizinho não controle o fluxo migratório na fronteira. O nacionalismo de Trump passa ainda por discursos que ameaçam retomar o Canal do Panamá, administrado pelo país da América Central desde 99 e por onde circulam 4% de todo o comércio global. O republicano também mencionou recentemente a intenção de ter o domínio da Groenlândia. A ilha, que abriga uma grande base aérea americana, é estratégica do ponto de vista militar, diante da insistente guerra no leste europeu, cujo futuro também dependerá das decisões de Washington. A Ucrânia é dependente da ajuda financeira bilionária enviada pelo presidente Joe Biden, mas extremamente criticada pelos republicanos.
A estreita ligação dos Estados Unidos com a Europa, que levou à criação da OTAN, está em xeque, sob ameaças frequentes de Donald Trump de se retirar da aliança caso os aliados europeus não aumentem seus investimentos em defesa. No velho continente, os reflexos da guerra, que impulsionou o custo de vida, está entre os fatores que levaram potências mundiais como Alemanha e França a graves crises políticas e econômicas. Além da crise migratória que beneficiou a ascensão da extrema-direita. Ao mesmo tempo, o Ocidente deve ver em 2025 a solidificação de uma aliança de países bem diferentes entre si, mas que têm em comum a busca de uma nova ordem mundial. A Rússia já conta com soldados norte-coreanos nos seus frontes de batalha, como resultado de um pacto de defesa mútua. E a parceria estratégica de Vladimir Putin com o líder chinês Xi Jinping deve se intensificar no próximo ano, frente às sanções ocidentais impostas a Moscou, enquanto a China disputa sua esfera de influência mundial com os Estados Unidos. O Oriente Médio, que começou 2024 mergulhado na guerra entre Israel e Hamas, entra em 2025 com frentes de batalhas ampliadas. O governo de Benjamin Netanyahu se orgulha da degradação da capacidade militar e da eliminação dos líderes do Hamas e do Hezbollah e dos ataques contra estruturas estratégicas no Irã, além da ofensiva crescente contra os Houthis no Iêmen. O premier israelense continua, no entanto, sob pressão por não ter conseguido o retorno dos reféns tomados pelo Hamas e ainda responde por corrupção nos tribunais israelenses. Com o enfraquecimento do Hezbollah, a intimidação do Irã e a atenção da Rússia voltadas para a Ucrânia, a ditadura de Bashar al-Assad, apoiada por eles, foi derrubada pelo grupo islâmico sunita HTS na Síria, rompendo assim o eixo de alianças que uniu o Irã ao Hezbollah no Líbano, passando pelo Iraque, o que muda substancialmente o equilíbrio de poder no Oriente Médio. Lorival, mundo em desordem, instável e imprevisível, tendência de piora? Ou uma contenção, pelo menos? Não, uma mudança, né? Uma mudança de vários paradigmas, né? A começar, obviamente, pelo Donald Trump, que tem uma abordagem completamente diferente do Joe Biden, né? O Joe Biden tem uma visão mais estratégica, mais ampla de como conter a China e a Rússia e o próprio Irã. E enquanto que e a Coreia do Norte, preciso citar também. Enquanto que o Trump tem uma visão muito comercial, né? Econômica talvez, mas muito focada na parte comercial. Então, isso abre novas oportunidades para a China, né? Como hoje foi o discurso do Xi Jinping, né? De fim de ano, em que ele já fala, né? Reforça a ideia de que a China vai anexar Taiwan, porque se sente mais à vontade, sabe que o Trump não sairá em defesa de aliados, né? O foco dele é realmente obter ganhos comerciais para os Estados Unidos. Então isso representa uma abertura de espaço para os adversários dos Estados Unidos, né? A China, a Rússia, o Irã, a Coreia do Norte podem ocupar o espaço que fica desocupado, aberto pelos Estados Unidos. É como se ele olhasse menos para o mundo e mais para os Estados Unidos, e isso libera quem está liderando essa contestação dessa ordem mundial pós-Segunda Guerra para operarem como quiserem. Estamos falando principalmente de Rússia e China. E ele olha para os Estados Unidos no curto prazo, porque, na verdade, esses compromissos que os Estados Unidos têm com os aliados na Europa e na Ásia, eles não são por filantropismo, né? Assim, eles são filantropia, né? Eles são para evitar que a guerra chegue ao território americano. Essa é a doutrina, né? Ajudar os aliados na Ásia e na Europa a conter, de preferência, evitar guerras com dissuasão
militar, econômica e política, mas se a guerra acontecer, que seja no território asiático e europeu e não no território americano. Essa tem sido a doutrina ao longo sobretudo desde a Primeira e sobretudo desde a Segunda Guerra Mundial, ao longo de um século quase. Beatriz, você foi correspondente, né, do Estadão muito tempo lá em Washington, né, cobriu inclusive o primeiro governo Trump diretamente de Washington. E o que você prevê ali? O que você vislumbra de um segundo mandato Trump? Ou talvez o que ele não fez no primeiro que faria no segundo? Ou seria um mandato, vamos dizer assim, entre aspas, de continuidade, né? Claro que teve o Biden no meio. Como você observa aí esse retorno e o impacto desse retorno nas relações entre os países? Bom, Caio, o Trump volta com muito mais poder agora nesse segundo mandato, né? Não só porque ele volta depois desse ato, depois desses 4 anos fora, quando muita gente deu ele como uma carta fora do baralho político, envolvido aí em uma série de investigações criminais, inclusive com relação ao ataque aí ao Capitólio, né, que chocou o mundo inteiro e que foi perpetrado por apoiadores do Trump e sobre o qual ele se manteve silente durante boa parte do dia lá em Washington, até dar uma resposta tardia, mas inicialmente incitando, né, esses apoiadores a irem ao Capitólio e, enfim, tentarem impedir aí a certificação da eleição do Joe Biden. Então, depois desses 4 anos, quando muita gente acreditou que isso tudo deixaria o Trump de fora, ele volta. Isso já, por si, tornaria ele um presidente mais forte do que no primeiro mandato. Mas não basta, né? Ele tem a maioria agora na Câmara, ele tem a maioria no Senado. Foi uma vitória expressiva, né? Ganhou não só através do colégio eleitoral, do sistema americano que elege o presidente, mas também ganhou no voto popular. Isso também é importante para os republicanos, que vem se tornando um partido minoritário nos Estados Unidos. Então, ele volta com mais poder e ele volta sabendo como usar esse poder, algo que quando ele chega na Casa Branca, ele inicialmente não sabia. Então, ele teve várias trocas de pessoal no início do seu mandato, acho que vale lembrar, e ele foi ficando próximo a ele, principalmente pós o ataque ao Capitólio, só com um núcleo duro que compartilha muito dessa visão de mundo dele, e, portanto, agora já sabendo aí como se desfazer dessas amarras institucionais que o mantinham, de certa maneira, mais contido num primeiro mandato. Então, é um cenário de muita instabilidade, de muita incerteza, no qual o que eu prevejo é que ele vai cumprir muitas das suas promessas, inclusive as que as pessoas não levam tão a sério e parecem mais enlouquecidas, e, por outro lado, no campo da relação com os países, uma tremenda instabilidade por tudo isso que o Lourival já vinha contando para a gente, né? Há uma política aí dos Estados Unidos de relação com os aliados, construída, solidificada, e o Trump, ele despreza isso. Bom, Lourival, vamos pegar ali as duas guerras, né? A guerra da Ucrânia e os conflitos ali, mais de um no Oriente Médio. O fato do Trump assumir a partir tem um impacto direto, muda direto, e o quê? Tanto na questão da guerra da Ucrânia quanto no Oriente Médio. Um aspecto fundamental da abordagem do Trump é o desengajamento dos conflitos. Isso, ele se elegeu em 2016 prometendo isso, né? E, aliás, incluindo o compromisso de sair do Afeganistão, que acabou sendo cumprido pelo Joe Biden de uma forma um pouco desastrosa, né? Mas aquilo também foi uma decisão do Trump, não do Biden, né? Então, o Trump, os Estados Unidos, eles têm historicamente esses ciclos, né, de ir para o mundo, atuar e de se recolher, né? E muitos presidentes americanos, tanto democratas quanto republicanos, embora isso seja uma característica mais dos democratas, se elegem prometendo se voltar para os problemas domésticos, que é o que interessa ao eleitor, e depois acabam sendo arrastados para conflitos. Mas o Trump não, ele não foi arrastado para conflitos, ele realmente foi retirando gostaria de ter retirado mais ainda. Os 900 soldados que estão na Síria estão lá por resistência do então chefe do Estado-Maior Conjunto, Mark Miller, que não aceitou tirá-los, mas o Trump teria tirado todos. Então,
Isso já tem um impacto muito grande sobre esses conflitos. Agora, a relação dele com Israel é uma relação diferenciada, né? Ele vai nomear, né, embaixador em Israel Mike Huckabee, que é pró-anexação dos territórios palestinos, né, plenamente alinhado com os interesses nacionalistas, das correntes mais nacionalistas de Israel. Agora, eu dizia no meu comentário anterior que o Irã ganha um espaço. A gente acaba de ver a Síria, né, na Síria, o efeito, né, da ação militar de Israel, que acabou derrubando um aliado importantíssimo do Irã. Por outro lado, as correntes, o Irã não é um monolito, tem várias correntes políticas ali, e as correntes mais moderadas pedem espaço para as correntes mais radicais. Por quê? Foi o Trump que rompeu o acordo nuclear com o Irã, né? Então, e a volta do Trump e as ações de Israel representam um incentivo para o Irã consumar o seu programa nuclear, chegar até a sua arma nuclear. Lorival, eu tenho uma percepção, não é minha área de especialização no jornalismo, área internacional, enfim, acabo pegando por osmose um pouco e estudando também, convivendo com você e com o William Vac, mas um ano depois, você não vê que Israel avançou? Sim. Israel, assim, daria para dizer que hoje Israel está ganhando. Sim. Né? Sim. Pelo que aconteceu no Líbano, pelo que aconteceu na Síria, pela própria situação de Gaza. Isso dá para dizer. Agora, dá para projetar que com o Trump, pelo que eu entendo, é o que você está dizendo. Esse avanço deve continuar. Sim. Só que, como isso não resolve os problemas do Oriente Médio, isso não garante, no médio e longo prazo, a segurança de Israel. Porque Israel continua, então, cercado de inimigos, né? E com o Irã, como eu dizia, com esse incentivo para seguir adiante no programa nuclear. Um Irã nuclear, com apoio da Rússia, porque vamos agora conectar os conflitos, né? A Rússia hoje depende do Irã, dos mísseis e dos drones iranianos para conduzir a guerra com a Ucrânia. Isso tem um preço. O Irã cobra ajuda tecnológica de satélites e nuclear também em troca, né? E aí o Irã então ele acaba fechando o gap que falta para chegar às armas nucleares, que são a miniaturização das ogivas para encaixá-las nos mísseis e o gatilho nuclear, que é uma tecnologia muito estratégica. Então a Rússia potencialmente poderia chegar a garantir isso para o Irã, e aí você tem um tabuleiro absolutamente diferente com um Irã nuclear. Beatriz, o Brasil preparado para esse mundo em 2025? Você sente o Itamaraty, a política externa brasileira? Bom, Caio, o que eu vejo é que, ao menos, a gente tem uma política externa brasileira agora que é mais pautada pela diplomacia clássica do Itamaraty, e dos preceitos aí que a gente tem em termos de direito internacional, né, que é um pouco diferente do que a gente viu, especialmente na primeira fase do Itamaraty no governo Bolsonaro. Então, um país que veio tentando, aí nos últimos 2 anos, o Lula quis assumir esse protagonismo, né, ele falou muito disso na campanha eleitoral, ficava claro que ele queria ser visto aí como um novo Mandela, digamos assim, e se colocar dessa maneira. Nessas tentativas, parece que ele mais se atrapalhou do que ajudou de fato, né? Tentou se colocar ali como intermediador de uma negociação de paz entre Ucrânia e Rússia, e foi dispensado por todo mundo, justamente pelo Brasil não ser ali uma parte envolvida no conflito, e nem um dos países mais próximos ali, como os europeus, por exemplo. Então, as tentativas do presidente Lula de assumir esse protagonismo internacional falharam. Acho que o Brasil teve bons momentos na política externa, o G20 nesse ano, a chegada de um comunicado de consenso, mesmo com o Milei, o argentino Javier Milei presente, é um fator positivo aí, que foi conquistado pelo governo Lula.
Mas chega aí sem uma grande, talvez a grande marca seja de fato essa conclusão do acordo União Europeia-Mercosul, que, de novo, tem muito do governo Lula, mas o governo Lula também colaborou, de certa maneira, para que isso fosse postergado aí nos últimos anos, desde que o Lula chegou à presidência, fazendo aí reabrindo essa discussão. Então, se o governo está preparado, se o Brasil está preparado, eu acho que o Itamaraty está mais preparado, eu diria, do que talvez o Palácio do Planalto. Bom, Beatriz Bula, muito obrigado. Beatriz Bula é jornalista, especializada em política, em economia, em judiciário. Muito obrigado, viu, Bia? Excelente final de ano para você, excelente ano novo também. Obrigada, um final de ano maravilhoso para todos que nos assistem e para vocês. Lorival, muito obrigado também, meu caro. Uma parceria ao longo do ano. Obrigado. Aprendo muito com você. Igualmente. E com o nosso time aqui do WW, né? Os do vídeo e os de fora do vídeo. Com o próprio William, e com a Thaís Herédia, promete. com o Daniel. Sim, estaremos juntos, né? Amanhã, né? Daqui a pouco.